Hipoglicemia, nossa, que difícil. O que é uma hipoglicemia, né? Na verdade, é o quê? A glicose sérica baixa, ok? Então, a gente vai ter esses baixos níveis, podendo causar sinais e sintomas que são decorrentes de lesão cerebral. Lembrar que o nosso cérebro, ele consome, em sua maioria, né, a sua energia provém da glicose. Ele consegue também através de corpos cetônicos, mas basicamente a glicose é o seu combustível principal. E só para a gente lembrar, né, gente, eu sei que a gente vai ficando muito prático na vida e a gente esquece um pouco da fisiopatologia das coisas. Mas a glicose ela é muito importante, porque ela, junto com o oxigênio, eles se ligam lá nas mitocôndrias para produzir ATP, que é o que vai manter toda a nossa homeostase, nosso organismo funcionante. Então, é o nosso combustível mesmo, tá? E aqui qual é o problema? Ela não é difícil, os estudos são muito heterogêneos, valores variáveis, faixa etária diferente, variável também. Então, a gente não tem um valor único de glicose para falar. Gente, eu vou mostrar para vocês. Eu achei, assim, bem variados os valores para a gente considerar uma hipoglicemia, tá? Por quê? O limiar da resposta cerebral vai variar conforme a capacidade do organismo de produzir combustíveis alternativos, como acetonas. A gente teve, por exemplo, uma criança que ficou internada com a gente no hospital universitário 7 meses, se eu não me engano. Ela tinha um hiperinsulinismo e ela fazia hipoglicemias de repetição, até que chegou um ponto que ela tinha glicemia de 28, olhando para você e dando risada. Então ela já acostumou, já seu organismo já se adaptou para outras formas de combustível e ela estava lá com glicemia de 28, rindo para você sentada no leito. Tá? Então tem isso. A lesão cerebral também, ela é influenciada por vários fatores, como a duração da hipoglicemia e toda a condição de base. Se você tem uma hipoglicemia por uma sepse, né, um choque séptico, você vai ter, além da hipoglicemia, você vai ter toda a situação de má perfusão, mecanismo inflamatório, tá certo? E a gente tem a imprecisão na determinação da glicose sérica. A glicose que a gente coleta no sangue. E aí, o ideal é que seja dosada imediatamente, porque a cada 1 hora que ela fica na bancada lá do laboratório esperando para ser analisada, você vai ter queda dessa glicose, tá? Porque até as suas células que estão ali dentro, elas estão consumindo aquela glicose ali do sangue, tá? A gente tem diferença da glicose que a gente faz, glicemia capilar, que também pode ser chamado como hemoglicoteste, glicemia de sangue total e a glicemia sérica. A gente tem um valor em que a glicemia capilar geralmente é 10 a 15% menor que a glicemia sérica, tá bom? E aí a gente tem algumas definições, tá? A hipoglicemia patológica ela é definida pela tríade de Whipple. Eu tenho que ter sintomas, tá? Então, sintomas simpáticos, adrenérgicos ou neurológicos, a gente vai conversar. Confirmei laboratorialmente, tratei, dei glicose e ela melhorou. Então, essa é caracterizada como uma hipoglicemia patológica, tá bom? Por que uma criança pode fazer hipoglicemia? É importante, a gente tem que saber as causas, né? Mas basicamente a gente tem que pensar: ou ela está utilizando muita glicose, ou ela tem o seu estoque de glicose reduzido, tá? Então, ou ela tem pouca glicose, ou ela está usando mais do que o normal, tá bom?